Olá, eu sou Tiago Uribarne, professor, pesquisador, e hoje nós vamos falar sobre solidão e solitude, nesse episódio de Falando Sozinho. Bora lá? Lembrando que esse episódio está disponível no nosso canal no YouTube, no seu tocador de podcast favorito. Comenta, compartilha, passa adiante para a gente poder continuar essa discussão. Podemos começar pensando o próprio nome que dei a esse podcast, Falando Sozinho. E você? Tá sozinha? Tá sozinho nesse momento? Se sente assim? De todo modo, muito obrigado por sua companhia aqui. Uma outra coisa que a gente pode começar fazendo é remontar aí o nosso querido, saudoso Cazuza. Acho que ele ajuda a gente a pensar um pouco sobre essa questão. Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz já foi, eu concordo contigo. Esse é um primeiro ponto, né? Solidão a dois, dentro dos casamentos, dos matrimônios, etc. E faz a gente pensar já em lares. A questão de IBGE, PNAD contínua, não só no Brasil, mas também no mundo, o número de lares com pessoas sozinhas tem aumentado, né? No Brasil, segundo o IBGE, 18,9% dos lares têm apenas um morador. Isso corresponde a 13,7 milhões de pessoas. Não quero estresse pra minha vida! E brincadeiras à parte, para eu não ficar aqui sozinho, vou trazer um monte de autor, pensador e já começo aí com o nosso querido Leandro Carnal, sim, com seu livro O Dilema do Porco-Espinho, que remonta, né, a uma abordagem de Schopenhauer com relação à solidão. Só para contextualizar, esse dilema é justamente essa imagem, né, de porcos-espinho no inverno, que se juntam no inverno, mas acabam se ferindo ao se juntar, se separam, mas aí acabam passando frio por estarem separados, e talvez a lógica ou o ouro da coisa esteja em achar a medida certa entre estar com o outro e, ao mesmo tempo, respeitar o meu espaço, respeitar a sua condição de sujeito e não se misturar demais com o outro, com a sociedade. Sendo assim, achar a distância ideal entre estar com o outro e estar consigo talvez seja a chave para a gente poder encontrar parte da nossa felicidade. Um outro ponto que a gente pode chamar aqui é a Gênesis bíblica, né? O próprio Karnal fala sobre isso de maneira bem interessante. Todos os seres, por Deus, são criados em pares, né? E o homem não. O ser humano é o único ser criado sozinho. E Adão não reclama, não há registro de queixas, né? Pô, Deus, estou sozinho aqui. Mas Deus faz a primeira correção, ou recall, como diria o Karnal, da sua criação, ao dar para Adão uma outra companhia. Uma companhia igual a ele em termos de espécie, mas ao mesmo tempo diferente o suficiente para lhe trazer complementaridade. E abrindo um pouco o meu coração, eu moro sozinho, não sei se você sabe, e não me sinto tão sozinho assim, muito por conta de algumas estratégias, subterfúgios, como a literatura e a música. E aqui já vai um segundo ponto dentro dessa lógica que falei lá no início com Cazuza, que é cartola, a ideia de se encontrar. Olha só esse trecho, que maravilha. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Pra não chorar. E fazendo esse contraponto aí entre Cazuza e Cartola, já dá pra gente fazer essa distinção entre solidão e solitude. Não é um consenso, mas no geral é o seguinte: a solidão é algo imposto, é algo externo, de fora para dentro. A sociedade ou o grupo social coloca esse sujeito num lugar de solidão, apartado, diferenciado. Tem muito a ver, eventualmente, com a questão do envelhecimento e outros estigmas sociais, como pessoas trans, gays, pretos e etc. Essa solidão, ela é imposta. A solitude, diferentemente, é um sentimento mais filosófico de autoimposição ou de exercício de se sentir ou estar ou de se buscar a si mesmo dentro de um contexto de solidão. Então a solitude é uma perspectiva em que o sujeito busca a si mesmo, é um estado de espírito, é um exercício de estar completo ou tentando se completar a si mesmo, autoimposto e livremente e alegremente autoimposto. Aí é que está uma sutil e grande diferença entre solidão e solitude. A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim.
E trazendo mais pensadores para a nossa conversa, já dá para a gente trazer o próprio Freud, né? Pai da psicanálise, a terapia de fala. Olha que importante isso, né? A terapia ou a cura pela fala. Falar de si, falar com o outro. Essa questão é bem importante, né? Como diria Aristóteles, nós somos animais políticos, né? Zoon políticos. A ideia de que nós somos seres sociais. E ainda em Freud, em sua topografia, né, a primeira e a segunda tópica, do id ao superego, do inconsciente ao consciente, o Freud traz para a gente a noção de que nós somos feitos de carne e temos que viver como se fôssemos máquina. Em que sentido ele está falando isso? No contexto ali desse mal-estar da civilização. É um mal-estar para o sujeito, para a psique, para a nossa mente, digamos assim, castrar nossos desejos, castrar nossa vontade por conta do princípio da realidade, de conviver com o outro, de viver em realidade, né? Eu não posso dar o beijo que eu quero dar naquela pessoa, ou o soco que eu quero dar naquela pessoa naquele momento, porque eu tenho que me castrar. Surge um eu social, um eu que convive com o outro, mas ao mesmo tempo isso é violento para a nossa psique. Então o Freud, já nos seus primórdios, ajuda a gente a pensar como que eventualmente viver em sociedade é uma grande dificuldade para a psique humana. Uma pequena pausa. Tá gostando do episódio? Se sim, considere ajudar o nosso trabalho aqui no Filodoxia através da nossa chave Pix. pix.filodoxia, doxia@gmail.com. E se não puder ajudar dessa forma, considere compartilhar essa mensagem, considere compartilhar esse episódio que já colabora bastante. Muito, muito obrigado. E aí dá pra gente já dialogar com Friedrich Nietzsche, junto com Schopenhauer, que eu já citei, com o Dilema do Porco-Espinho, e também um pouco de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre com a célebre frase: o inferno são os outros, né? O outro é diferente de mim, tem desejos diferentes, tem vontades, tem questões, tem demandas, e viver com o outro é abrir mão da sua própria vontade, é ceder, é negociar. E aí a gente faz uma pausa muito importante. Você viver sozinha ou sozinho talvez tenha uma perspectiva aí de imaturidade ou de infância, porque, convenhamos, estar só é fazer o que se quer, é não negociar, é não conceder, etc. Isso eventualmente cria raízes cognitivas no sujeito, né, em que fica difícil ele depois conseguir conviver com o outro e se abrir para o contraditório que é o outro. Por isso Sartre fala nessa noção de que o inferno são os outros. Já Nietzsche nos provoca na ideia de além-homem ou super-homem, né? E Nietzsche traz também a noção de que para nós sermos felizes de verdade, a gente pode, de alguma forma, se misturar à massa. Quer ser feliz? Se misture à massa, né? Esteja com o outro, se misture. Quer a verdade, você vai ter que lidar com certa solidão, com certo isolamento, porque buscar a verdade sobre si, não é sobre o mundo, mas sobre si, exige, segundo Nietzsche, certa solitude, certo isolamento, não se misturar demais à massa, aos desejos do outro, ao mundo, ao turbilhão de coisas, cores, desejos e estímulos, e estar consigo é extremamente assustador. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Em diálogo com Freud, né, a gente tem a psicologia analítica do Jung e a teoria da personalidade, né, pessoas introvertidas, extrovertidas. E por que eu estou falando do Jung aqui? Geralmente, a pessoa que é mais extrovertida, ela procura mais estímulos, né, para se sentir viva, para se sentir completa. Então, essa pessoa de natureza extrovertida precisa de mais estímulos, está em ambientes com mais barulho, mais gente, etc. Isso, muitas vezes, não sempre, pode significar uma pessoa que tem dificuldades de se ouvir no silêncio, entrar em contato consigo, de parar, silenciar, porque, em última instância e também em primeira instância, estar sozinho é estar consigo, é se ouvir, é se escutar, é estar em nossa própria companhia. E isso pode ser terrível, extremamente assustador, porque conviver comigo pode ser algo terrível. Ouvir os meus desejos, os meus medos, os meus traumas, ter que lidar com os meus silêncios, minhas lacunas, minhas faltas, meus medos. É um exercício cotidiano, é uma escolha, a da solitude, quando é escolha, geralmente um pouco incômoda, um pouco assustadora. Mas, em geral, com o passar do tempo, né, com você se acostumando consigo mesmo, você tende a encontrar prazer no silêncio, prazer na solitude,
prazer na contemplação. E aí sim é a grande distinção entre solitude e solidão que falávamos anteriormente. E abrindo aqui um pouco o leque, trazendo ainda mais para o nosso dia a dia, acho que cabe a gente pensar um pouco nessa coisa do amor romântico, né? Essa ideia de uma dupla, de uma parelha de duas pessoas ali, não importa gênero, sexualidade, mas que traz em si uma ideia de simbiose. Essa ideia de simbiose ela é extremamente problemática, né? Sempre há num relacionamento, acredito eu, pelo menos 3 pessoas. Eu, o outro e nós. Se está muito nós, o casal, isso tende a não ser saudável. É preciso achar um espaço para individualidade respeitosa, para o meu sigilo, para o meu segredo, por que não? Isso remonta ao que falamos inicialmente lá no Dilema do Porco-Espinho. Você estando com a sua parceira ou seu parceiro em momentos juntos, a gente quer dividir, né? Cinema, Netflix, uma série, etc. Mas fazer tudo junto, será que é realmente necessário? Estar todo o tempo com o celular ou com as mensagens compartilhadas sem uma privacidade, será que realmente é saudável? Penso que não. Mas aí cada situação, cada acordo é um acordo. Entretanto, a psicologia sugere que é muito importante esse espaço para o eu, para o indivíduo, para a individuação e para a minha solidão ou solitude dentro desses nossos relacionamentos. E para finalizar esse bate-papo, para te deixar sozinha ou sozinho com essas reflexões, eu proponho a gente pensar nessa geração atual, né? Na geração dos anos 2000 para cá, geração Alpha, geração Z, que tende a ter uma certa narrativa de fobia social, de querer estar junto, mas estar sozinho, de querer interagir mediante as mídias sociais digitais, ter uma certa relação, mas ao mesmo tempo um distanciamento em que eu não preciso, por exemplo, problematizar o fim de uma relação. Eu vou lá e só com um clique deixo de seguir a pessoa. Isso é muito perigoso, porque você, ao mesmo tempo que evita o confronto, você também evita certo amadurecimento nesse trato social, em ter o seu espaço preservado e ao mesmo tempo ter que lidar com o outro e como isso de alguma forma nos enriquece, nos acrescenta. Nesse sentido, pensar as nossas relações através das interações digitais faz total sentido dentro dessa lógica de solidão e solitude. Por fim, cabe ressaltar que a solidão é algo perigoso, ligado à depressão, à ansiedade, sobretudo quando ela é, como falamos anteriormente, imposta pelo mundo externo, quando somos afastados por nossa família, grupo social, por qualquer condição nossa, seja de sexualidade, cor, gênero, escolhas de vida. Solidão é algo perigoso. Então, se você, me ouvindo agora, se sente em solidão, se sente depressiva, depressivo, com pensamentos e ideações que não são as adequadas ou as ideais, procure ajuda, procure o CVV, Centro de Valorização da Vida, busque minimamente se reintegrar, busque grupos que compartilhem da sua visão de mundo e, é claro, cuide da sua saúde mental. E também não precisa se aproximar ou estar junto de pessoas que não te querem junto. Não é isso que eu estou dizendo. Busque sim ambientes de potência, ambientes de força. E claro, ache sua forma, sua estratégia de lidar com a solidão, eventualmente, quem sabe, encontrando felicidade na sua solitude. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me. E esse foi mais um episódio do podcast Falando Sozinho, do canal Filodoxia. Comigo, professor Iribarne. Se você gostou, compartilhe esse episódio com quem você acha que gostaria. E também, se puder, ajude-nos na chave Pix, pix.filodoxia@gmail.com. Filodoxia se escreve com D-O-X-I-A. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo episódio.